não consigo, porque a gente está dando ao Espírito Santo, não consigo fazer assim, 5, serão 3, serão 10, serão 12. A gente vai mergulhando e com muita, procurando ter muita sensibilidade, analisando e orando, sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e dando a ele liberdade para ele falar. Fala mais disso. No outro domingo quero que você fale mais sobre isso. No outro domingo repita isso, reforça isso, fala de novo sobre isso, ainda que repita, quero que você fale mais, explore isso aqui. Ou então agora vai para cá, já foi, já deu, vai para cá. Mas o que são essas mensagens? Nós denominamos como a vontade de Deus. É uma série de mensagens sobre a vontade de Deus. Abre parênteses. Ser quem Deus quer que eu seja. O que Ele quer que eu me torne. Quem Ele quer que eu deixe de ser. Quem Ele quer que eu deixe de ser. Ser, fazer, estar e ter. O que Ele quer que eu faça ou deixe de fazer? Para onde que Ele quer que eu vá? Onde Ele quer que eu esteja? Com quem Ele quer que eu esteja? O estar. E o ter é o que Ele quer que eu tenha, o que Ele quer me emprestar. E quem Ele quer que eu ajude com aquilo que Ele me emprestou, né? Com o que eu tenho, com o que está disponível. Então, é isso. Aí nós orientamos as pessoas a separarem 2 folhas, e aí eu não vou repetir aqui, senão me prolongo muito e acabo tirando tempo da mensagem. O devocional, nós fizemos o devocional sexta no YouTube. Esse devocional eu vou também colocar no canal da comunidade Vida de Filho. E outros devocionais serão feitos. Devocional é de segunda a sexta. Só que esse vai ser esse de sexta e o próximo de segunda, que tem toda a explicação detalhada das folhas. O que é para escrever nessa folha? Mas o que é isso? Mas por que 2 folhas? Por que escrever essas coisas? Mas como é que eu escrevo o que aqui? Tá, eu coloquei, mas o que eu escrevo? Como é que eu lido com isso? Aí tem um devocional, está gravado, que você pode ouvir mais de uma vez se quiser, para reforçar, para lembrar, que eu oriento você a ouvir, esse de sexta, está lá, está gravado, e pausar. Você já prepara, quem não fez ainda, prepara as 2 folhas, e aí você está ouvindo e pum, pause. Aí escreve, play, escreve, pause, play, pause, play. Aí você monta as 2 folhas, que é uma folha, resumidamente, escrever Deus é soberano, Deus é bom, na outra folha Deus é soberano. Numa folha, parte 1 é ser, e aí tem algumas perguntas sobre o ser. No verso, parte 2, fazer, tem algumas perguntas sobre fazer. Aí na outra folha, onde está escrito Deus é soberano, número 3, tem o estar, e algumas perguntas sobre estar. E tem o número 4, que é o ter, e tem algumas perguntas sobre ter. Para poder fazer essa folha, preencher, é com calma, sem pressa. Te oriento, se possível, a escrever de lápis, porque algumas coisas com o tempo você vai apagar, porque já não vai fazer mais sentido, porque já foi resolvido. Se você quiser colocar a caneta, dê um bom espaço para você. É a tua folha, faz o que você quiser, mas caneta você rabisca, escreve. Está aí uma dica do lápis, mas pode ser caneta também. Não tem regra, você não está preso, tem liberdade, é você e Deus, Ele é quem vai te falar. Mas o princípio dessas folhas é nos libertar da vaidade, da prepotência, da arrogância, da infantilidade, da superficialidade, de tratar Deus como servo, e de achar que nós devemos preparar uma folha só. Eu falei de 2 com 4 partes, de preparar uma só, com uma parte só, onde a gente preenche ela com tudo que a gente quer, os nossos desejos, os nossos pedidos, e apresenta a Ele para Ele atender. Você vê que nas 4 partes que a gente vai fazer, está fazendo, não tem isso, da gente apresentar os nossos desejos. As 4 partes é sobre Ele falar o que Ele quer. Até na parte do ter, que seria uma parte da gente escrever o que a gente quer ter, o que a gente quer que Ele dê,
as perguntas lá, você ouvindo o devocional vai entender que a gente pergunta para ele, o que o Senhor quer que eu tenha? O que o Senhor quer me emprestar? Porque na verdade é emprestado, né? A vida é um sopro. O que o Senhor quer me emprestar? E aí o ter está ligado, todos os três, fazer, estar e ter, estão ligados ao ser, todos. Inclusive, tudo que você colocar no fazer, depende do ser, porque o que a gente faz depende de quem nós somos. Por exemplo, eu vou compartilhar com vocês uma coisa pessoal. O que eu botei lá na minha folha? Uma das coisas que eu botei na minha. Deus tem falado comigo, com o Michele, essa semana, muito forte. Nas meditações, ele vem, sabe, aquela que fica na tua cabeça, aquilo está ardendo no teu coração, sobre a gente ser mais paciente. Tenha mais paciência. Tenha paciência. Você entendeu isso? Algumas pessoas não. Eu já falei para vocês que mergulhar no evangelho genuíno, entender a graça, é como escutar uma linda canção dançante. Então você está com fone, ouvindo e dançando. Ouvindo e dançando. Outras pessoas não estão ouvindo, porque você está com fone, você ouviu, você estudou, você leu, você está aprendendo. Às vezes o seu companheiro não, sua companheira não, às vezes o outro familiar não. Então, o que nós temos que ter? Muita paciência, e não querer que a pessoa compreenda, entenda e mude, e que pense igual, e olha, você aprendeu errado, e condene, e se sente superior. Não, a gente deve pedir sabedoria a Deus, e com muito amor, dar um bom testemunho, dançar bem, para que a pessoa fale, que dança boa, o que você está ouvindo? É natural, acaba sendo natural, porque ela vê o teu sorriso, ela vê a tua dança, provavelmente você está ouvindo algo muito bom, e algo melhor do que ela ouve, e é o evangelho genuíno que você está ouvindo, é um evangelho, é a mensagem da cruz, da graça. Então ela fala, poxa, me empresta um fone aí teu, me empresta teu fone aí, divide comigo, deixa eu ouvir também. Tira o fone, bota no Bluetooth, bota aí no som para todo mundo ouvir. Está dando para entender? E aí você fala, ouve aqui também. Aí ela vai entender depois por que você estava... Ela que estava achando estranho você dançar, ela que estava achou até uma loucura, talvez, na vez que chegou e te encontrou dançando lá sozinha, porque ela não estava ouvindo a música. Agora ela ouvindo, faz sentido para ela você estar dançando, porque agora ela está ouvindo também. Agora faz sentido você estar diferente. Agora faz sentido você estar mais amorosa, você estar mais generosa. Agora faz sentido você não fazer coisas que outrora você fazia, principalmente quem veio de uma religiosidade excessiva, pesada. Agora está fazendo sentido, porque ela está ouvindo também a mesma canção. Então, essas folhas, essas mensagens, esses primeiros domingos, é sobre o ser. Domingo passado a gente falou da queda de Adão e Eva, e vamos reforçar isso hoje, do pecado, da natureza humana, como que o ser humano começou a ficar corrompido. Por que a inclinação do ser humano é para a malícia, é para o mal? Havia uma pureza, eles já ficaram maliciosos após desobedecerem, a ponto de se incomodarem pelo fato de estarem nu. Quer dizer, a pureza foi se perdendo, e de lá para cá, essa luta do ser humano, escravo do pecado, conduzido pela natureza que não consegue controlar. E isso só é resolvido quando Jesus... resolvido assim profundamente, definitivamente, quando Jesus vem, ensina o Evangelho, ensina a palavra, a nova aliança, e ele sopra o Espírito Santo, vai para a cruz, né? Nos perdoa, nos justifica, nos redime, nos lava com o seu sangue, nos dá a chance de salvação, e sopra o Espírito Santo, que aí com o Espírito Santo
nós conseguimos controlar essa natureza carnal, humana, corrompida. Esse é o grande problema do ser humano, o maior de todos, depois da queda de Adão e Eva no Éden. Então a gente vai falar nesses domingos, hoje de novo, do ser. A gente está falando do ser. Então o que eu coloquei lá na minha folha, para fechar, a gente entrar aqui? Eu coloquei isso, eu fui no fazer e coloquei assim, ter mais paciência com quem não mergulhou ainda. Cada pessoa tem o seu tempo, e como Michele esses dias falou, Jesus, ele desceu, ele sendo Deus, veio em forma humana, quer dizer, humildade, ele veio em forma humana para falar olho no olho com o homem, ele sendo Deus. Então ele se tornou 100% homem, 100% Deus. Então ele teve que ter total humildade. Lá em Filipenses 2 diz que ele se esvaziou de si e veio em forma humana para falar no nível do homem. Então, se você buscar o conhecimento da palavra e ter muito conhecimento, não permita que esse conhecimento, não faz sentido esse conhecimento nos tornar orgulhosos e impacientes. Fulano não entende, fulano não sabe. Mas isso é tão óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Para a pessoa que não sabe, não é óbvio. Não é óbvio. Então essa pessoa precisa de gente que sente, que escute, que explique, e se for o caso, explicar várias vezes, e está tudo bem. Isso é paciência. Paciência. Todo mundo é capaz. Precisa de aprendizado, precisa ter paciência. Só que essa paciência vem do amor e da humildade. O buraco é mais embaixo. Eu vou ter paciência com mais amor. Então eu escrevi ter mais paciência, mas aí eu fui lá na parte do ser e tive que escrever ser mais amoroso. Porque, repito, o fazer, tudo que você pôr no fazer, é tudo que você pôr no número 2, é tudo consequência do 1, tudo. E o que você colocar no 3 e no 4, que é estar e ter, também está ligado ao ser. Por exemplo, para ter mais economicamente, a pessoa tem que ser amorosa, ela tem que ser nascida de novo, ter uma nova natureza, para que Deus confie nela mais do que Ele tem para dar. Porque Ele é o dono, pode ter certeza que Ele tem. Ele é o dono de tudo, dono do ouro e da prata. Mas Ele confia mais quando uma pessoa é transformada, quando uma pessoa é apegada a Ele. Então, se eu vou falar lá, meu Deus, o que o Senhor quer que eu tenha? Sabe, eu quero, ou então você coloca, eu quero ter isso de acordo com a sua vontade, se for a sua vontade. Sempre que as folhas é sobre o que Ele quer, mas se você quiser colocar ali, repito, estou falando, é você e Deus, você põe o que você quiser nessas folhas. Mas eu te oriento biblicamente, se você colocar alguma coisa da tua parte que você quer, vírgula, segundo a tua vontade, ou parênteses, segundo a tua vontade, porque senão a gente volta para a infantilidade, a gente volta para a carnalidade de achar que é sobre a nossa vontade, e que Ele é o Aladim da lâmpada mágica, ou um garçom pronto para nos atender. Então, assim, se você parar para ver, esse propósito das 2 folhas, essas mensagens, nos conduzem à intimidade, à profundidade, à maturidade. A gente cresce espiritualmente. E tudo isso vai fazer com que a vontade de Deus seja feita. É um mergulho também para dentro de nós. É um mergulho também para dentro da gente. O que o Senhor quer que a gente mude? É um exercício de raciocínio, é um exercício de autoanálise, é um exercício de autoconhecimento, mas com Deus, debaixo de oração, com o Espírito Santo nos mostrando, com Ele nos falando, através da palavra e através das orações, Ele falando na nossa mente, nos inspirando, é Ele nos apontando, Ele nos falando. Então, autoanálise com Deus,
autoconhecimento com Deus, autoexame, como diz na própria palavra da Santa Ceia, examinai o homem, pois a si mesmo. Autoexame com Deus, com aquele que sabe de tudo, com aquele que fala a verdade porque nos ama. A Bíblia fala que o pai repreende o filho que ama. Então, isso também é maturidade, porque é muito infantil a gente chegar a Deus e só pedir o que a gente quer, e não ouvir o que Ele quer. Porque quando Ele fala, quando a gente ora, que seja feita a sua vontade, essa oração é desprovida de ego. Quando a gente fala para Ele, e é com verdade, com sinceridade, fala comigo, o que o Senhor quiser, a gente está pronto para o confronto, a gente está pronto para ouvir o que a gente não queria, a gente está pronto para Ele nos mostrar, através da sua palavra, Ele, ou usando alguém, coisas que nós não vamos gostar de saber, coisas que a gente nem sabia que a gente tinha, coisas que a gente nem imaginava que precisávamos mudar. Então é isso, é sobre isso, é sobre maturidade e profundidade. Faça esse propósito, faça essas 2 folhas, ouça os devocionais, vai te ajudar, com certeza vai te ajudar, tá bom? E qualquer dúvida, você pode nos perguntar. Qualquer dúvida você pode nos perguntar. A Alciane colocou que o áudio está baixo para o culto online. Deixa eu ver se eu posso fazer algo aqui para melhorar, ou aproximar o microfone mais da boca. Vê agora, por favor, Alciane. Vou aproximar mais também. Bem, nós terminamos a mensagem da semana passada, aqui no capítulo 3, no versículo 6. A serpente, no versículo 4, ela pergunta, para Eva, o que foi que Deus falou? Aí Eva diz, olha, Ele falou que a gente pode comer de tudo, menos mexer nesse fruto aqui, essa árvore aqui. O resto está tudo liberado, Mas não tocar nesse fruto, porque senão a gente vai morrer. Deus afirmou realmente que morreria. E aí a serpente no versículo 4 fala, é claro que vocês não morrerão. Ah, que bom, Luciane, que melhorou. Obrigado, tá? Que bom. Vou falar mais pertinho aqui, ó. Eu não tenho costume de falar mais pertinho, mas se for para sair melhor para vocês, eu faço isso. Gosto de falar aqui, ó. Aí depois a gente tem que rever isso. Mas vamos lá. No versículo 4, a serpente fala, é claro que vocês não morrerão. Aí a gente falou semana passada de coisas que se fala hoje, muita coisa que se fala em nome de Deus, ou que se ensina, que não está de acordo com a palavra. Como é que a serpente fala que não vai morrer, se Deus tinha afirmado que se comesse morreria? Está ensinando uma coisa diferente, poxa. Então, como que a gente amadurece e não se deixa levar por um ensino errado? Como que a gente amadurece e não se deixa levar por ensino errado? E não é só ensino bíblico, ensino de pregações da Bíblia, não. Ensinos da vida. Porque o tempo todo tem muita gente ensinando muita coisa. Tem coisas, por exemplo, quando você vai para o coach, quando você vai para a psicologia, a conclusão que eu venho chegando, me aprofundando na palavra, sobretudo, no Evangelho, cursando teologia, e aí nossa matéria agora foi psicologia, uma parte do curso da teologia, não de forma profunda, mas as mensagens de desenvolvimento humano que eu gosto de acompanhar, que acompanho há anos, que me ajudou muito para virar muitas chaves, que me beneficiaram espiritualmente. Qual é a conclusão que a gente chega? É que tem vários ensinos que se batem, que combinam, que confirmam a veracidade do Evangelho. Porque assim, qualquer ensinamento que vem
dos homens, o evangelho veio antes, né? A palavra de Deus veio antes, então combina. Agora, tem várias coisas que exageram em colocar o homem no centro, que inflamam o ego da pessoa, por exemplo, que não bate, que não combinam, porque o evangelho é a morte do ego, é a morte do eu, para um novo nascimento. E aí, todas as mensagens que de uma forma exagerada vão inflamar o eu, por exemplo, eu falo para você que você deve se cuidar, porque você é um templo do Espírito Santo, porque Deus deu a vida por você, e Ele pagou um alto preço, então você deve se cuidar do corpo, cuidar da saúde, você deve amar a Deus, o próximo, e se amar no sentido de valorizar o que Cristo fez por você. Poxa, você recebeu um valor, mesmo sem ter, a gente recebeu pela graça. Então, se cuide, se valorize. Então, é uma mensagem de valor próprio em Cristo, conectada com a palavra. Agora, quando você desconecta Cristo da mensagem do amor próprio e exagera na dosagem, dizendo, você se valorize, não importa o que fazem com você, não abaixe a cabeça para ninguém, você não é inferior a ninguém, aí já começa a ficar ruim, já começa a sair do evangelho, porque isso está incitando, às vezes no subconsciente da pessoa, uma competitividade, uma superioridade, não abaixe a cabeça para ninguém, não permita que faça isso com você, se valorize. E normalmente essas mensagens, elas são recheadas de você. A mensagem do tipo, você é capaz, você pode, você é melhor, você é superior, você é isso, você é aquilo. E não tem Cristo nessa mensagem, não tem Deus te dá forças, em Cristo você pode tudo. Não tem só você é forte, não tem naquele que te fortalece. Não tem essa parte tipo como se fosse riscada. Então isso, ao invés de ajudar, atrapalha. Isso ajuda a curto prazo, faz bem, dá uma massageada no ego de quem está lendo ou ouvindo, mas não a torna dependente de Deus, não a leva a buscar a Deus, não a conduz a Deus, faz ela aumentar a confiança em si mesma, faz ela depender mais de si mesma, faz ela confiar mais em si. E o evangelho vai andar na contramão disso. Agora, aonde que bate? Por exemplo, se examinar. Se examinar é um dos grandes ensinos de um psicólogo, né? Às vezes a pessoa chega lá na terapia, ou chega diante do terapeuta, diante do psicólogo, para falar do vizinho, para falar do familiar fulano, para falar do ciclano, para falar do outro, ela chegou e falou de 10 pessoas, está todo mundo com um problema. Aí o bom psicólogo vai dizer assim, o bom, vem cá, e você? Não, você falou já de 10 pessoas, dos problemas que elas têm, que elas causam, e você? E você? Não é isso? E aí vai levar a pessoa a refletir, a pensar nas atitudes que ela tem tomado, vai fazê-la dar uma viajada lá na infância, muitas vezes, do porquê ela faz o que faz, do porquê age como age. E isso aí não vai contra o evangelho, não vai contra a palavra, porque a própria palavra fala para a gente fazer isso. É aí quando vai falar de alegria, vai falar de ser calmo, de ser alegre, vai falar de se controlar, vai falar de inteligência emocional. Aí nós temos Gálatas 5, os frutos do Espírito, mansidão, bondade, alegria, domínio próprio. Então, muitas coisas que vão falar das emoções, do controle, e tantas outras mensagens
que treinadores comportamentais, que coaches vão falar, nós temos muito na palavra. Temos muito na palavra. Muitos que dão mensagens sobre, dicas sobre finanças, nós temos um monte em Provérbios, um monte em Eclesiastes. Aliás, toda pessoa que lê Provérbios deveria ler Eclesiastes, porque em Provérbios ela vai ser impulsionada. Em Provérbios ela vai aprender. E em Eclesiastes serve para dar uma baixada na nossa bola e nos equilibrar nesse impulsionamento, porque vai dizer lá que é tudo vaidade. Então tem que ser por uma causa nobre, tem que ser por Cristo, tem que ser por pessoas, no caso da prosperidade econômica, e não por ego, por um individualismo, por um querer, simplesmente porque quero, porque desejo. Deus sempre trabalhou muito na coletividade, muito. Quando Deus colocou Adão e Eva, a ordem era cuidar de toda a criação, do jardim, dos animais, dar nome aos animais, e multiplicar. Essas eram as duas coisas, a vontade de Deus era essa. Cuida de tudo, não coma desse fruto e multiplica. Vou repetir, cuida de tudo, não coma só desse fruto, coma de todos os outros, desse aqui não, e multiplica. Multiplica. E aí o homem desobedeceu, porque faltou, gente, a palavra, depois você medita na parábola do semeador, que é uma das parábolas mais extraordinárias. Eram 4 pessoas que ouvem a palavra, e 3, a palavra não fica. A palavra que a gente ouve no culto, a palavra que a gente lê na Bíblia, a palavra que a gente medita, ela deve ficar. Ela tem que ficar. A gente tem que buscar profundidade. Porque se eu tenho profundidade e a palavra enraizada, eu vou conseguir filtrar o que os psicólogos, os coaches, os influencers, os pastores, os pregadores, as pessoas, os meus amigos, o meu marido, a minha esposa, o que todo mundo está falando. E aí, repito, tem sentido de acordo com a palavra? Não fere a palavra? Ok. Não tem sentido. Não vou deixar isso entrar no meu coração. Não vou tratar isso como um princípio. Não vou deixar isso enraizar. Agora, tem sentido? Deixa enraizar. Deixa a palavra enraizar. E aí eu dou umas dicas para vocês. Se os cultos, se é lido algumas passagens no culto, no dia seguinte, no mesmo dia, ou ao longo da semana, leia aquela palavra que no culto foi lido de novo. Outra, se a gente tem hoje YouTube, e a mensagem está lá, escuta lá de novo. Quer ver uma coisa, uma dica assim, nada disso é regra, tá, pessoal? São dicas assim, para ajudar, né? O dia, a hora, quantas vezes vai ouvir, se vai ouvir ou não, se não vai ouvir, se vai ler e ouvir, se vai apenas ouvir. Isso aí é cada um na sua liberdade. E que Deus te toque e te convença o que Ele quiser. São algumas orientações boas. Quer ver uma coisa top? Mas top. Domingo você acordou cedinho, está preparando o seu cafezinho, está fazendo as coisas, e você botou, até enquanto está fazendo algo, você botou para ouvir a mensagem do domingo passado. Quer dizer, daqui a meia hora, daqui a 40 minutos, você vai entrar lá no local onde vai cultuar a Deus, para ouvir uma mensagem, continuação daquela. Só que não tem 7 dias que você ouviu. Tem meia horinha. Tem 20 minutinhos. Tem 40 minutinhos. Uma dica. Está bem fresco. E tem outras coisas que se pode fazer também para que a palavra fique enraizada. Ouvir livro, filme bom, livro muito bom, mensagem que me ajuda muito.
E a própria Bíblia, que qualquer mensagem da Bíblia é excelente, 2 vezes no mínimo, 2 vezes, ler 2 vezes ou ouvir 2 vezes, para ajudar a ficar enraizado. Por quê? Porque são muitas informações, muitas palavras, muitas informações disputando a nossa... Eu acabo esquecendo e vou tirando, né? Para o áudio não ficar baixo. Muitas informações para fazer com que muita coisa, para fazer com que aquela palavra que a gente ouviu, por mais importante, por mais forte que ela seja, ela se perca. Ela se perca. O que foi? A maioria das pessoas que frequentam um culto, vão a um culto no domingo, quando você pergunta na segunda o que foi pregado, elas não conseguem responder. Mas você concorda comigo que conseguiria, se lesse a passagem novamente, ou se anotasse, lesse as anotações, ou se ouvisse aquela mensagem, ou se simplesmente abrisse naquele capítulo e desse uma lidinha, ela já ia conseguir, com certeza. Agora, se eu não ouço de novo, se eu não leio, se eu não reviso, se eu não anoto, se eu não faço nada disso, pode ser que eu esqueça mesmo, porque eu sou ser humano e tem muita coisa na minha cabeça. Entende, gente? Então, aqui, quando eu tenho profundidade bíblica, ela é meu parâmetro de vida, a palavra de Deus, e ela é meu filtro para saber se eu vou aderir àquele ensino ou não. Se é o que aquela pessoa está falando, eu vou deixar entrar, ou se eu vou ouvir e falar, isso aí não, pô. Mas eu preciso ter profundidade na palavra para conseguir ter discernimento e para conseguir fazer essa comparação. Porque se eu não tenho profundidade, eu não tenho como nem fazer a comparação. Se eu não tenho profundidade, eu não consigo nem filtrar, porque eu não tenho filtro. Sem profundidade, eu não tenho filtro. Então, eu vou botar muita coisa que não é evangelho, que não é de Deus para dentro de mim, achando que é bom. E muitas vezes não é. Novamente, o que a gente está falando aqui conduz a pessoa à maturidade. E falo também para uma pessoa que está assistindo o culto pela primeira vez. Se você quer caminhar com Deus, se você quer ver Deus agindo em você e transformando você, e quando Ele transforma uma pessoa, a vida dessa pessoa vai sendo também mudada, mas é de dentro para fora. Se você quer isso, então mergulhe na palavra, porque na palavra que você ouve a voz dEle, você sabe o que Ele quer. Mergulhe na palavra, tenha profundidade. Qualquer pessoa com 3 meses, com 6 meses de igreja, 3 meses, vou falar 6, para não correr o risco de exagerar. Qualquer pessoa, 6 meses, vindo todo domingo, ou quase todo domingo, às vezes não dá para vir todo, mas quase todo, e mesmo que não venha, depois ouve a mensagem que fica uma semana gravada no YouTube. Então, toda semana, vamos colocar toda semana, estando presencialmente ou não, qualquer pessoa, 6 meses, ouvindo essas palavras, ouvindo o Evangelho, ouvindo essas coisas que a gente está dizendo aqui, mergulhando no Evangelho, com 6 meses, ela tem uma profundidade que muitos pastores, pregadores, que não aprenderam e não pregam o Evangelho genuíno, e eu me incluo há um tempo atrás, elas têm uma profundidade que muitos não têm. As pessoas que mergulham no Evangelho genuíno, que mergulham em Mateus, Marcos, Lucas e João, mergulharam em todos esses capítulos, elas têm mais profundidade, mais conhecimento de Jesus e da sua vontade do que qualquer pastor, do que qualquer bispo. E eu sei o que eu estou falando, porque conheci muitos pastores e tenho conhecido pastores, tenho atendido pessoas de várias igrejas diferentes, denominações diferentes, e quando a igreja, na maioria, não todas, são de um movimento neopentecostal, quer dizer, não tem teologia, não tem estudo bíblico, não tem EBD, não tem escola bíblica dominical, não tem. Se não tem EBD, se não tem um EBD, já temos um grande problema. Já temos provavelmente um povo sem profundidade bíblica. Se não tem EBD, já temos um grande problema aí. Todo excesso esconde uma falta, né?
se eu tenho excesso de revelação, se eu tenho excesso de mensagens motivacionais, se eu tenho excesso disso, excesso daquilo, é que eu estou com muita falta de palavra. Porque se me aprofundar na palavra, eu não vou ter esses excessos. Esses excessos são por causa da profundidade da palavra. Então, Deus tinha falado com Adão e Eva sabia, não toca. Aquela palavra não estava dentro dela a ponto. Porque quando você tem um sim muito forte dentro de você, não fica difícil dizer não. Quando que é difícil dizer não para uma proposta, para uma tentação? Quando que é difícil dizer não para algo que uma pessoa fale? Quando o sim, quando não há um sim, quando não há uma clareza, quando não há um sim muito grande, muito forte. Se eu não tenho um sim dentro de mim muito forte, eu vou dizer sim para algo fora que não é da vontade de Deus. Agora, se eu tenho um sim muito forte, sim, eu vou usar qualquer uma desses frutos, vou comer qualquer fruto, mas esse aqui não, é isso. Quando isso está muito forte dentro de mim, com facilidade eu digo o quê? Não. Não. Por que não? Por que não? Porque eu já disse sim. Por que eu digo não para qualquer outra mulher? Porque o sim que eu disse para a Michele foi um sim fortíssimo, um sim enraizado. Então qualquer outra mulher, pode ser a tentação que for, a mulher que for, a proposta que for, a beleza que for, recebe um não. Porque o não bem alto para fora, porque dentro tem um sim bem forte também. Agora, se o meu sim dentro para a Michele não for forte, ou eu vou falar sim para uma tentação fora, ou eu vou falar não. Imagina uma mulher tentando e eu falo assim, vem comigo. Aí eu falo, não. Ela fala, pô, esse não aí foi quase um sim. Se eu der mais mole, ele vai ceder. Porque eu for um não que pela... Mas quando não, é porque tem um sim lá dentro. Então, se você diz sim para Jesus, se você diz sim para Cristo, porque para aquele que deu a vida por você, para aquele que te amou, para aquele que te criou, para aquele que te salvou, para aquele que tem paciência com você, para aquele que está disposto a lavar seus pecados, se você diz sim para aquele que amou você profundamente, demonstrou esse amor naquela cruz, que disponibiliza esse amor, disponibiliza essa graça, se você diz sim para Ele, se você diz sim, Marcelo, você está falando de profundidade bíblica, de mergulhar no Evangelho, de ouvir 2 vezes, de mergulhar na palavra, isso é de Deus, só pode ser de Deus, que quer que eu mergulhe no livro dele, na palavra dele. Para esse ensinamento de mergulhar na palavra, eu digo sim. Então, se você diz sim para a palavra e para o espírito da palavra, se você diz sim para o evangelho do reino e para o rei desse reino, que é Cristo, então quando alguém vier com tentação, você vai conseguir dizer não, e vai ter força, e vai ter capacidade de dizer não. Não só consciência, vai ter capacidade. A palavra nos dá consciência, o Espírito Santo nos dá capacidade. A palavra nos dá direção, o Espírito Santo também, mas a palavra nos dá mais direção, e o Espírito Santo dá capacitação, dá poder para dizer não. Eu não só sei o que tenho que dizer, eu consigo dizer. Eu vou dizer com prazer. Eu digo sim para Deus com prazer, e digo não para aquilo que não é de Deus com prazer também, com força. Não tenho, flui dentro de mim, pelo Espírito que habita em mim, porque eu disse sim para Cristo. Então, se eu digo sim para essas 2 coisas, a palavra e o Evangelho para Cristo, eu digo não para a tentação, eu digo não para o mundo, eu digo não para o jeitinho, eu digo não para a corrupção, eu digo não para falsos ensinos, eu digo não para doutrinas humanas. E por que eu consigo dizer não? Porque eu sei que isso aí é humano, isso não é da palavra, isso não está na palavra. Isso é invenção, algum homem, algum pastor inventou isso aí, rapaz. Eu quero saber da palavra. Então eu digo não
Não para esse ensino, não para isso, essa campanha, não para isso aí. Por que não? Porque sim para a palavra e não para isso. É isso. Por que não para esse homem? Porque sim para o meu marido. Por que não para o falso ensino? Porque sim para o bom ensino. Estou mergulhando. Por que não para o mundo? Por que não para o mundo? Porque sim. Gente, eu nem planejei falar isso. Chega um momento da mensagem que você fala assim, a minha oração de ser, pela misericórdia, possuído, usado, dominado, está sendo respondida. Está sendo respondida. E eu sei disso. E agradeço a Deus por isso. Quando você diz sim para Ele, sim para a palavra, você diz não para tudo que não é dEle, para tudo que não vem dEle. Quando você diz, como dizer não para o teu passado, que quer te condenar, que quer te acusar? Como dizer não para o diabo que quer condenar você por coisas que já passaram? Quando você diz sim para Cristo, para a palavra que diz nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Quando você diz sim para o presente, você diz eu vou viver o presente, porque o futuro pode não chegar e o passado já foi. Então eu digo sim para o presente, eu vou viver o agora. Então eu digo não para a depressão, não para o passado, e digo não para a ansiedade, porque o futuro não pode nem chegar, eu vou viver o agora. Por que eu digo não para o passado e um não para o futuro, no sentido de me preocupar com ele? Porque eu disse sim para o presente, sim para o agora, sim para o agora. Então, é assim que se diz não. Para alguma coisa você vai ter que dizer sim, e para o contrário dessa coisa você vai acabar dizendo não. Se uma pessoa diz não para Cristo, não para congregar, um exemplo, se uma pessoa diz não para congregar, ela disse sim para o individualismo, ou disse sim para o ego, ou disse sim para o trauma que ela talvez desenvolveu, decepções, de experiências negativas passadas. Pense nisso, isso é muito profundo, isso vai exigir mais reflexão pós-culto, Então esse não esse sim, melhor dizendo, que a Eva deu, foi um não que ela deu para aquilo que Deus tinha falado com Adão. Foi um não. Não tem, nesse caso aí, não vai ter como ter meio termo. E aí a serpente diz, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, conhecerão o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era linda, versículo 6, que seu fruto parecia delicioso, desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto, o comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, pois costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Para encerrar, outro ponto que eu quero falar aqui é a parte da culpa. A gente falou semana passada, mas eu quero reforçar isso. Quando eles comem, do fruto, quando eles desobedecem, e Deus os questiona, você comeu, no versículo 11, você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Aí no 12, o Adão, ele fala assim, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Ele culpa a mulher e a Deus, ao mesmo tempo. Entende ou não, gente? Foi a mulher que me deste. Foi a mulher, e foi a mulher que o Senhor me deu. Então ele não assume. Gente, a gente precisa assumir. A gente precisa assumir. Está aí outro ensino da palavra, e que outras pessoas vão estar ensinando aí de outras áreas que não são pregadores da palavra, mas que não fere, que não vai na contramão. O ensino da autorresponsabilidade.
Soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntos. Tem passagem na Bíblia que você fala, Deus é soberano e ponto. Não tem o que o homem faça. Tem passagens que falam, não, várias. Não, o homem tem responsabilidade. Deus é soberano, mas o homem tem responsabilidade. Então, o ensino de que Deus é só soberano e não existe a responsabilidade humana, ele é equivocado. Ele é equivocado. O ensino da responsabilidade humana sem soberania, ele também é equivocado. Nós temos aí as duas coisas caminhando juntas: soberania e responsabilidade humana. E aqui faltou, porque quando você não identifica, quando você não assume e não identifica, e isso tem muito a ver com Santa Ceia, eu peço a Deus para Ele me mostrar. Isso tem muito a ver com a folha, o propósito da folha que a gente está fazendo. Se eu não identifico, se eu não assumo, se eu não identifico, se eu não assumo minha responsabilidade, e se eu não identifico, eu não vou mudar, porque eu só mudo o que eu identifico. Como é que eu vou perdoar alguém se eu não assumir que eu estou com mágoa? Porque a gente já atendeu muitas pessoas que são sinceras que falam, eu estou com mágoa. Eu estou. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É muito bom a pessoa ser atendida quando vem para um atendimento, ou até quando vai orar, falar com Deus, como eu falei na oração, quando a pessoa está completamente desarmada. Gente, é muito fácil ajudar uma pessoa desarmada, sério mesmo. Com Deus, assim, não pela minha capacidade, mas ajudar uma pessoa desarmada, você, a pessoa, é verdade, pá, aqui na palavra, pá, agora faz isso, vou fazer, sabe, desarmada. No casamento é assim. Ô Michele, isso aqui, não acho que é legal isso. Faz sentido para você? Estou te apresentando aqui os argumentos, faz. Por exemplo, algo particular que eu compartilho com vocês. Eu sou uma pessoa disposta ao confronto. Disposta, inclusive por vocês. Inclusive por vocês, como igreja. Pode me falar o que acha que eu preciso mudar, pode fazer uma crítica construtiva, pode fazer. Agora, tem só um porém. Quando você apresentar a crítica, apresente e me conscientize, apresente os argumentos, porque se não for apresentado, se não for apresentado o sentido do que está sendo falado, eu não vou aderir, e vai soar como se eu fosse orgulhoso, vai soar como se eu não aceito, mas é que a crítica pela crítica, ela não ajuda, mas quando você critica, né, ou pontua com amor, para o bem, né, isso depende de quem está falando, né, e como está falando. Eu sei que marido e esposa, né, é uma pessoa que está comigo, que me ama, só quer meu bem. Se está falando aquilo ali e me apresentar os argumentos e dar sentido ao que está sendo falado, não cabe a mim rebater, retrucar, ficar chateado, cabe a mim gostar, porque aquilo ali me permite identificar. Eu assumo, identifico e ali eu estou apto para mudar. Porque, repito, ninguém muda o que não identifica. Ninguém tira de dentro de si uma coisa que não foi identificada. Primeiro eu identifico, depois elimino. Primeiro eu identifico, depois tiro. Primeiro eu identifico, depois mudo. Se não for identificado, não vai ser mudado. Eu nem vou falar, na hora que eu for orar, eu não vou nem citar aquilo. Oh meu Deus, me muda nisso. Porque eu nem identifiquei. Aí eu vou fazer aquelas orações superficiais. Ó Deus, me muda. Me muda em quê? Porque a proposta dessas folhas que a gente está preparando é realmente dar nome aos bois. Me muda nisso, nisso e nisso. Porque aí eu vou evoluindo, eu vou identificando e vou mudando, vou identificando e vou mudando, e vou melhorando, e vou me tornando uma pessoa melhor, e Deus vai me usando, e vai me transformando. Agora, me muda em quê? Tem tanta coisa para mudar em você. Quais são as coisas que você já identificou? Marcelo, me muda. Marcelo, você tem várias coisas para eu te mudar. Eu preciso que você me dê liberdade para eu te mostrar essas coisas. E aí depois que eu te mostrar, você vem orar, continua falando comigo, me pedindo para eu te mudar nas coisas que eu te mostrei.
Está dando para entender, gente? A gente ora para se informar, a gente ora para Ele mostrar. A gente não ora para informar a Deus, e nem só para pedir. Porque, na verdade, não tem nada que Ele não saiba. Não tem nenhuma informação que a gente vai dar a Deus que Ele fala, oh, novidade, eu não sabia disso aí. Ou que a gente vai orar e Ele fala, oh, você está precisando disso? Não sabia, estou surpreso, hein? Ele sabe de tudo. Então, a oração não é sobre ficar pedindo, pedindo, pedindo. A oração é para se relacionar com Ele. É para se informar, para saber o que Ele quer, para pedir direção e pedir capacitação. Deu para entender? Não façamos o que Adão fez. E a Eva fez a mesma coisa depois. O que você fez? Ela foi a serpente. Ele falou, foi ela, a mulher que tu me deste. Aí quando perguntou a ela, ela falou, foi a serpente. Ah, ninguém assume então, meu Deus do céu. Ninguém assume. Nós precisamos assumir, precisamos identificar, precisamos orar para Ele nos informar. E está tudo bem, melhor ser sincero e assumir do que vestir uma capa religiosa, hipócrita, orgulhosa, mentirosa e ficar se enganando, vivendo dentro de uma igreja como se nem soubesse nem quem é Jesus, o que é a palavra e ainda dando mau exemplo. Uhum. Enquanto isso, fiquem de pé, pessoal, por favor. Só Deus, né? Para mostrar. E o tempo, para dar discernimento. Se quiser ficar sentadinho, quem quiser ficar sentadinho, pode ficar. É só para a gente fazer oração. Senão a gente acaba se estendendo demais aqui, se deixar. Mas o que a gente está falando aqui é sobre ser. A gente está ainda no ser. Bem mais para frente a gente vai chegar oh meu Deus, me ajuda. No fazer, no estar e no ter. A gente ainda está no ser. Ser autorresponsável. O que mais? No finalzinho, ser autorresponsável. No outro, ser uma pessoa definida no sim e no não. Ser uma pessoa que busca a profundidade bíblica. Dê um sim real e genuíno para Cristo e para a sua palavra, para poder dizer não para tudo que não vem dele. O não que a gente deu, né? Foi um não muito difícil. Foi um não muito difícil. Mas não tem coisa melhor do que você dar um sim para Deus e um não que te leva ao deserto. Tem sim que você fala, sims e nãos que te levam ao deserto, que aparentemente te prejudicam, que fazem pessoas se desagradarem. Mas se foi para Deus que você, se foi dele, por ele, para ele que você deu aquele sim e o não, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Ele vai estar o tempo todo agindo com você, guiando você, porque você deu aquele sim, não por Ele. Ele sabe disso. E Ele sabe disso. Então nós vamos cear agora. Se você, tocado pelo Espírito Santo,